Hoje nós estamos chegando à 7ª mensagem da série Emoções Saudáveis e tem sido de fato um tempo muito especial na vida da nossa igreja. Aqueles que têm aproveitado essa série de mensagens, tenho certeza que tem sido grandemente abençoado e tem produzido cura na vida de muitas pessoas. Hoje nós vamos pensar um pouquinho a respeito do seguinte tema: superando as mágoas para viver feliz. Se eu quero viver feliz, eu preciso superar as mágoas. Todos aí receberam o seu esboço? Todos receberam aí o guia de estudo? Quem não recebeu? Quem não recebeu? Todo mundo recebeu. Você pode acompanhar aí também pelo nosso esboço. Superando as mágoas para ser feliz. O primeiro verso que aparece aí é o verso que está escrito no livro do profeta Jonas, capítulo 4, verso 4, que diz assim: E disse o Senhor, é razoável este teu ressentimento? Deus está perguntando a Jonas o seguinte: Jonas, será que esse teu ressentimento tem uma razão de ser? Jonas, será que a sua indignação deve ser levada em conta? Será que essa sua mágoa está valendo a pena, Jonas? Será? Hoje o nosso assunto é sobre mágoa, é sobre ressentimento. Mas o que é então ressentimento? Segundo o dicionário, ressentimento é sentir de novo, é mostrar-se ofendido, melindroso, é sentir as consequências, sentir os efeitos de alguma coisa. Estar ressentido, magoado, é conviver com sentimentos que penetram na sua vida no passado, anos atrás, e que você naquela hora preferiu empurrar com a barriga ao invés de resolvê-los. É exatamente isso que acontece. Ressentimento é algo que você não resolveu no passado, quando poderia ter resolvido ainda com o problema numa menor escala, e você foi empurrando com a barriga e fica com aquele ressentimento, aquela mágoa no coração. É exatamente isso que acontece. E esse sentimento então transforma-se em um barril de pólvora, que a qualquer momento uma mínima faísca é necessária e suficiente para o explodir, atingindo quem quer que esteja ao seu lado. Um famoso psicanalista disse o seguinte: o ressentimento é como acelerar um carro atolado no barro. Quanto mais se acelera, mais se afunda e menos se mexe. É um beco sem saída. Então você chegou aqui ressentido nessa noite, você está com o seu coração magoado, é como acelerar um carro no barro. Você vai acelerar e não vai adiantar nada, vai ficar mais atolado ainda. Então hoje é o dia de nós aprendermos com a palavra do Senhor como é que nós podemos ser curados desse ressentimento que toma conta do nosso coração. Sentir novamente a mágoa é trazer à tona momentos ruins, momentos dolorosos, momentos inacabados, um sentimento negativo de que alguma coisa poderia ser diferente, que há um aspecto afetivo mal resolvido. Entretanto, o que é que causa o ressentimento? O ressentimento então poderia ser definido numa frase de apenas 3 palavras: sentimentos negativos cristalizados. O que é que acontece? De repente alguém vai se tornando aquela pessoa difícil, de repente aquela pessoa vai se tornando uma pessoa incomunicável, incontrolável, uma pessoa que foge dos diálogos, uma pessoa inacessível, uma pessoa artificial. Tudo isso é sintoma de uma pessoa que traz consigo ressentimentos. Tudo isso. Porque quem não guarda mágoa, quem não tem ressentimentos, não tem medo de ser acessível. Mas quase todas as pessoas que têm dificuldade com acessibilidade é porque tem algum ressentimento que precisa ser curado. Tem alguma mágoa que ainda precisa ser curada na vida. Quando alguém conversa com esse tipo de pessoa, tem a impressão de que essa pessoa é uma pessoa artificial, de que ela não é ela mesma. Nós podemos identificar então alguns exemplos de sentimentos que se cristalizam e se convertem em ressentimento. Qual é o primeiro sentimento? É o sentimento de rejeição. Então anote aí. Esse sentimento de rejeição é um sentimento que pode se converter em ressentimento. O
O que é isso, pastor? Em algum momento da vida a pessoa se sentiu rejeitada e ela não foi checar isso, ela não foi conversar, ela não foi avaliar a situação, ela não foi perguntar o que estava acontecendo. Simplesmente a pessoa foi rejeitada, guardou mágoa no coração e seguiu em frente. E aquele sentimento de rejeição se cristalizou na sua vida a tal ponto de que ele se converteu em ressentimento. Uma rejeição, ela pode ser resolvida. Nós ouvimos aqui uma mensagem a respeito de rejeição e ouvimos um testemunho a respeito de rejeição, sobre aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, mas muitas vezes a gente não procura resolver o problema, e quando a gente vê o tempo passar, a gente percebe o quanto o nosso coração está cheio de ressentimento. Mas um outro sentimento que também pode se transformar em um ressentimento é a raiva. Anote aí, raiva. É uma situação em que a pessoa não pode expressar a sua dor. Tem muita raiva, tem vontade de dar um pontapé, tem vontade de dar um soco, não é verdade? Mas se contém. Então esses sentimentos se voltam para a própria pessoa, para os seus próprios sentimentos. E isso acaba se convertendo em ressentimento. Um outro sentimento que pode virar ressentimento, revolta. Anote aí, é o terceiro sentimento, revolta. É um inconformismo com algo que não pode ser expresso. E você fica o quê? Revoltado. Você não pode se expressar, então você fica revoltado. Algo que não acontece da maneira como você gostaria que acontecesse. O que acontece, a gente fica o quê? Revoltado. Ninguém gosta de ser contrariado, não é verdade? E aí isso causa revolta. Mas se a gente não resolve isso, isso pode se transformar no ressentimento. A pessoa às vezes não concorda com alguma coisa, mas vamos supor, ela era uma criança, um adolescente, não teve como agir, não teve como interferir. Isso se acumula porque ele não tinha autoridade, não tinha idade, mas tinha oportunidade e tinha chance de interferir no processo e não fez. E essa revolta acaba se tornando um ressentimento. Há muitos filhos já adultos com ressentimento no coração por causa dos seus pais, porque se revoltaram em algum momento com alguma coisa e não trataram lá atrás. Empurraram isso com a barriga, e isso virou um ressentimento, uma mágoa. Há muitos filhos que estão casados com filhos grandes e que ainda trazem essa revolta à tona. Se você for falar sobre pais com eles, eles logo lembram daquilo que aconteceu lá atrás, há anos atrás, mas lembra com raiva, com ressentimento, com dor, com mágoa. Por quê? Porque não resolveu lá atrás, aquilo se transformou em um ressentimento. E um último sentimento, que a gente vai tratar nessa noite, mas são muitos os sentimentos que podem se transformar em ressentimento. O último aí é vingança. Vingança é o desejo de descontar algo que ficou preso no coração. Você não fica satisfeito enquanto não faz com a pessoa a mesma coisa ou pior do que a pessoa fez com você. Você tem um desejo incontrolável de vingança. Isso pode se transformar em ressentimento. Na realidade, a pessoa gostaria de dar o troco, queria dar uma resposta, mas alguma coisa impediu essa pessoa de fazê-lo. Mesmo assim, ela continua com o desejo de vingança no seu coração. Se a gente for analisar direitinho, a gente vai encontrar muitos outros sentimentos na nossa vida que podem se transformar em ressentimentos. O que são ressentimentos? São coisas que nos fazem sentir de novo aquilo que nos fez mal. Hoje é dia da gente se libertar disso, em nome de Jesus. Deixar isso para trás. Aquilo que aconteceu no passado não pode ser trazido para o presente. Aconteceu no passado, tem que ser deixado onde? No passado. O nosso passado trazido para o presente, ele é um presente que nos incomoda, mas um passado resolvido, ele é apenas uma história que nos faz crescer e abençoa a vida das pessoas ao nosso redor. Nós temos uma história, nós temos um passado, alguns com um passado triste, alguns com um passado alegre, alguns com um passado terrível,
mas se foi resolvido, ele é apenas uma história para que aquilo não aconteça de novo, ou para que a gente saiba resolver as situações do presente. Então a gente não tem que ficar trazendo as coisas ruins do passado para o presente, porque eles não se tornam, eles não são mais passado, eles se tornam um presente, e um presente que incomoda muito a nossa vida. Talvez você tenha um nome na cabeça que quando você ouve falar nesse nome, aquilo logo te deixa irritado. Por quê? Porque é uma pessoa com quem você não resolveu um problema, e aquilo virou o quê? Um ressentimento. Não é verdade? Você não pode nem ouvir falar. Ouviu falar, acabou o dia. Não é verdade? Está dentro do ônibus, uma outra pessoa está conversando, citou um nome lá que é igualzinho daquela pessoa. Você já fica ressentido. Trouxe o passado para o presente. E aí o passado que era passado se torna presente, e é um presente que faz mal para a gente. Então a gente precisa aprender a se livrar dessas coisas. Será que você já passou por alguma situação na vida em que o sentimento ficou lá? Você sabe que está lá, sabe o seu endereço, o número da porta, e quando você menos espera, você o abre. É só acontecer algo que o entristece, que aquele sentimento sempre está lá, te perturbando, né? Te perturbando. É igual como se você tivesse deitado debaixo de um telhado e tivesse chovendo, mas aquela gotinha caindo na testa toda hora. O negócio é chato, só que você não sai dali. Enquanto você não sair dali, aquela gotinha vai bater na sua cabeça. Significa o quê? Que a gente precisa se movimentar para resolver os problemas da nossa vida, porque senão eles vão ficar gotejando e machucando a todo instante. Aquele sentimento está lá há anos, há décadas, e por causa dele, você é uma pessoa ressentida, uma pessoa insegura, instável, armada. Gente, cuidado se você é uma pessoa que está sempre na defensiva, está sempre armado de alguma coisa. Geralmente, há ressentimento no seu coração. Já viu quando você vai conversar com a pessoa está sempre na defensiva, nunca está disposta, né? Mas está sempre na defensiva, sempre armado, pronto para se defender a qualquer momento. Uma pessoa que está sempre pronta para dar um golpe, para reagir, para fugir, sempre esperando o pior de outras pessoas. Por quê? Porque há um ressentimento arquivado dentro de si, dentro do seu coração, na sua alma. Converse com uma pessoa ressentida. Ela nunca vai falar de coisas boas. Ela vai dizer a você a respeito daquilo que a machucou no passado e ainda machuca no presente. É assim. Sente para conversar com alguém que tem mágoa no coração. Ela só vai falar da sua mágoa. Só vai falar do seu ressentimento. Mas graças a Deus nós podemos ser curados do ressentimento. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Porque de alguma forma todos nós somos afetados por esse mal. Mas só não podemos ser controlados por esse mal. Nós podemos ser afetados, mas não podemos ser controlados por esse mal. A sua palavra traz cura para o nosso coração magoado e o transforma em um coração transbordante de alegria. Sendo assim, então, como nós podemos superar as mágoas para viver feliz? Em primeiro lugar, para superar as mágoas e viver feliz, aprenda a perdoar a si mesmo. Anote aí, perdoar a si mesmo. Fazendo um trocadilho ali, vocês podem me perdoar, né? Perdoar a si mesmo, né? Cuidado para não colocar o meu nome ali. João escreveu o seguinte: sabendo que se o nosso coração nos condena, olha aí, que João vai falar, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Quantas vezes o nosso coração nos condena? Mas precisamos nos lembrar que maior é Deus do que o nosso coração, e Ele conhece todas as coisas. Nós não conhecemos, mas Deus conhece todas as coisas. Cuidado quando você ouvir a voz de condenação do seu coração. Significa dizer que você precisa se perdoar. Há alguma coisa em você que só você pode
fazer para que a realidade da sua vida mude. Perdoar a si mesmo talvez seja um dos maiores desafios do ser humano. Por quê? Porque está relacionado com a capacidade, com a dificuldade que cada um tem de se amar e de se aceitar. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue amar as pessoas? Porque a gente não consegue amar a nós mesmos. Não conseguimos aceitar as pessoas porque nós não conseguimos nos aceitar. E a palavra de Deus é muito clara quando diz que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Deus não nos pediu para amar o outro acima da maneira como nós nos amamos. Mas a realidade é que, às vezes, nem a nós mesmos nós nos amamos. Por isso não somos capazes de amar o próximo. Porque se não temos amor próprio, como vamos amar a outra pessoa? Precisamos aprender a perdoar as nossas próprias dificuldades. Somos falhos. Somos seres humanos sujeitos ao erro, sujeitos ao cair. Já cansamos de ouvir que o cair é do homem, o levantar é de Deus, porque é isso que acontece mesmo. Nós estamos sujeitos ao pecado. Algumas pessoas chegam ao ponto de se culparem por terem nascido. Quantas pessoas falam isso? Não deveria ter nascido. Não deveria ter vindo ao mundo. E ficam pensando o tempo todo que são um fardo na vida dos outros. E é exatamente isso que acontece. Pessoas ressentidas são pessoas que se acham fardos na vida dos outros. Para que eu vim a esse mundo? Para criar problema para os outros? Não se perdoaram ainda. Perdoar a si mesmo irá tirar você do lamaçal da vida. Agora tem uma coisa importante. Perdoar a si mesmo não vai tirar você das consequências do passado, nem justificará o que você fez. Só que essas coisas você vai precisar encarar de frente. E muitas vezes o sentimento de ressentimento faz com que você fuja do problema e não resolva. Perdoar-se é uma escolha que lhe dará força, ânimo e coragem para viver a vida vitoriosa que Deus tem para você, ao invés de fazer com que você seja uma vítima dos seus próprios lamentos. Irmãos, coisa triste é a gente viver vítima dos nossos próprios lamentos. Que coisa difícil. Nós achamos que as nossas dificuldades são sempre maiores do que as dificuldades das outras pessoas. Achamos que só a gente tem problema. E achamos que só os outros é que estão errados e eu estou certo. Quando você consegue se perdoar, há uma coisa muito interessante. As pessoas que convivem com você também são beneficiados. Caso contrário, quanto mais você evitar perdoar a si mesmo, mais você vai permitir que esses sentimentos ruins fiquem guardados no seu coração. Às vezes a gente anda sozinho porque a gente quer. Porque a gente prefere andar sozinho. Porque a gente sabe que a gente vai fazer mal a outra pessoa. Por causa do coração que está cheio de ressentimento. Mas como é bom a gente conviver. E a gente precisar entender que as outras pessoas erram, as outras pessoas falham, e as outras pessoas nunca serão como a gente gostaria que elas fossem. Mas nós precisamos conviver. Veja aí um casal. Tem gente casada há mais de 50 anos. São pessoas completamente diferentes. E é uma luta essa convivência, não é verdade? Imagine num círculo de amizade maior. O problema é que, como nós não nos aceitamos, nós temos dificuldade em aceitar também as outras pessoas. Perdoar a si mesmo exige uma completa honestidade e integridade para que se alcance a cura de tantos males.
É um processo de reconhecer a verdade, assumir a responsabilidade pelo que fez, aprender com a experiência, reconhecer os sentimentos que motivaram determinados comportamentos, abrir seu coração para si mesmo, ouvir os seus medos, curar certas feridas. E isso você pode conseguir sendo amoroso e responsável consigo mesmo. Você não precisa ficar triste, abatido, amargurado. Não é isso que Deus quer. Deus não criou você para isso. Deus não me criou para viver dessa maneira. Você não precisa viver com uma consciência que lhe inquieta e lhe pesa o coração. Você não precisa viver se culpando, se condenando por algum erro cometido no passado, mesmo que esse passado seja um passado recente. Você precisa aprender a perdoar a si mesmo. Lembre-se de uma coisa: Deus já o perdoou e não há mais condenação para você. E Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, ele disse isso: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Perdoar-se faz parte do caminho para vencer as mágoas e viver feliz. Se você sair daqui dessa noite e não decidir perdoar-se, lamento informar que você vai continuar vivendo a sua vida de forma infeliz. Você pode até expressar, esboçar uma falsa felicidade. Mas a verdadeira felicidade, ela tem um fim em si mesma. É que eu preciso me perdoar. Eu não tenho que viver culpado a vida inteira. Perdoar-se é dar a você mesmo uma nova chance. Eu posso recomeçar. Eu posso fazer diferente. Eu posso ser feliz. Eu posso viver sem ressentimento. Perdoar-se é livrar-se de um peso esmagador. Então livre-se desse peso hoje. Larga esse peso, solte essa carga pesada e diga em alto e bom som nessa noite: eu me perdoo, em nome de Jesus. Em segundo lugar, para superar as mágoas e viver feliz, aprenda a perdoar os outros. Pastor, se eu soubesse, tinha ficado em casa hoje, porque vim para cá para ouvir o senhor falar negócio de perdão. Mas o interessante é que perdão é a única coisa que faz com que a gente viva vida abundante. Por isso que Jesus falou tanto de perdão, por isso que a Bíblia fala tanto de perdão. Aprenda a perdoar os outros. Jesus disse o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as ofensas. Perdoar os outros é outro fator fundamental para superar as mágoas e viver feliz. Você nunca alcançará a verdadeira felicidade se não liberar perdão para os seus ofensores. E aí você diz assim, e você está cansado de ouvir isso: pastor, mas quem me fez mal foi ele. Quem fez isso comigo foi ela. É ela que tem que vir me pedir perdão, é ele que tem que vir me pedir perdão. Se Deus esperasse que a humanidade lhe pedisse perdão para que ele mandasse o filho dele para morrer em nosso lugar, todos nós estaríamos perdidos agora. Deus é que foi quem tomou a iniciativa. Eu vou salvar. Meu perdão já está lá na cruz do Calvário. Irmãos, uma coisa linda acontece quando nós tomamos a iniciativa do perdão. Independente se fomos nós quem ofendemos ou se fomos nós os ofendidos. Isso deve partir de cada um de nós. Quando liberamos perdão, o Espírito Santo de Deus dá-nos um banho de graça e de misericórdia. O perdão ou a falta dele faz muita diferença na vida de alguém. Por quê, pastor? Porque a reconciliação horizontal,
que é no meu relacionamento com as pessoas, determina se a vertical que recebemos de Deus vai permanecer na nossa vida ou não. É uma condição, Jesus disse isso. Vocês querem receber o perdão de Deus? Perdoem as pessoas que ofenderam vocês. Olha que nós temos pedido perdão a Deus por tantas coisas e talvez não tenhamos sido, estamos achando que fomos perdoados e não fomos, porque a gente não consegue perdoar o nosso irmão. Como é que eu vou receber o perdão de Deus? A palavra de Deus é clara quanto ao fato de que se não perdoarmos a quem nos ofende, então Deus também não nos perdoará. Foi exatamente isso que Jesus disse no verso que nós lemos. Deus tem nos dado o seu perdão gratuitamente, sem que o merecêssemos, e Ele espera que usemos do mesmo Espírito misericordioso para com quem nos ofende. Se fluímos com o Pai Celestial no mesmo Espírito perdoador, permanecemos na reconciliação alcançada pelo Senhor Jesus. Entretanto, se nos negamos a perdoar, nós interrompemos o fluxo da graça de Deus em nossa vida. Quando nós não perdoamos, nós interrompemos o fluxo da graça de Deus na nossa vida. E ponto final. Você pode continuar vindo às celebrações, você pode continuar vindo à EBD, você pode continuar vindo ao Celebrando a Recuperação, você pode continuar cantando no Ministério de Louvor, tocando no Ministério de Louvor, você pode continuar servindo em qualquer ministério. Se você não perdoa aquele que o ofendeu, você está interrompendo o fluxo da graça de Deus sobre a sua vida e, consequentemente, sobre a vida da outra pessoa também. Sabe o que é interessante nisso tudo? É que a outra pessoa não está nem aí. Você sofre, você não dorme, você toma remédio, você fica preocupado, e o outro talvez não esteja nem aí para o que está acontecendo. E muitas vezes a gente prefere continuar nisso aí, sem dormir, tomando remédio, apavorado, magoado, ressentido. E quando as pessoas nos procuram, a gente está sempre com a cara fechada, cara amarrada, sempre com um problema para resolver, nunca com uma palavra boa para abençoar, mas sempre com uma dificuldade para expor. Irmãos, uma luta, é uma luta. O ser humano é uma luta. Falo isso porque falo de mim. Perdão não tem nada a ver com merecimento. Se tivesse, nós estaríamos perdidos. Mas tem a ver com obediência. Se obedecermos à ordem dada por Jesus, veremos nossas mágoas sendo superadas e uma nova vida, cheia de alegria, sendo recriada. Na oração que Jesus nos ensinou, Ele não deixou fora a questão do perdão. Ele disse assim: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então não importa o que fizeram a você, simplesmente libere perdão, libere graça, libere misericórdia, libere oportunidade, libere bênção para a pessoa que lhe feriu. A pessoa que lhe feriu vai ficar até sem graça. Não é verdade? Ela não esperava essa reação, mas você foi lá e pediu perdão a ela. E aí é graça para você e é graça para ela. Então nessa noite você pode dizer assim: olha, eu perdoo você. Você está perdoado em nome de Jesus. Se a pessoa não estiver aqui, ligue para ela. Se você não tiver o telefone dela, procure essa pessoa. Mas não empurre mais esse ressentimento com a barriga. Não empurre mais essa mágoa que você tem no seu coração. Decida hoje perdoar a quem lhe ofendeu. Em terceiro e último lugar, para superar as mágoas e viver feliz, aceite o perdão de Deus. Três regras simples: perdoar-se a si mesmo, perdoar os outros e aceitar
o perdão de Deus. Às vezes a gente se perdoa, e até perdoa as pessoas, mas não consegue aceitar o perdão de Deus. Às vezes a gente se acha tão pecador, e é mesmo, porque Paulo disse assim: olha, eu sou um pecador miserável, pior dos pecadores. É exatamente esse sentimento que a gente tem que ter, mas o outro sentimento é de que Deus, através do sangue de Cristo Jesus, nos purificou de todo o pecado. E diante de Deus não há pecadinho nem pecadão, há pecado. É claro que para cada pecado há uma consequência. Há pecados cuja consequência é muito mais dolorosa do que determinados pecados. Mas Deus olha, pecou. E ele vai na cruz, e ele vê que o sangue foi derramado. Ele diz: não, é o sangue do meu filho, purifica o meu filho da terra de todo pecado. O verso bíblico diz o seguinte: sou eu mesmo, palavras do Senhor, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Nós, enquanto seres humanos, ainda não somos capazes. Pode ser que Deus desenvolva mentes brilhantes aí, não é verdade? Mas ainda não somos capazes de nos esquecermos daquilo que as pessoas fizeram conosco. Agora, pode se tornar um passado de história, não um passado presente. Você pode se lembrar e aquilo não doer mais. É como uma cicatriz. Eu tenho algumas cicatrizes no corpo. Eu lembro exatamente do que aconteceu em cada machucado desse aqui, mas ele não me faz mal mais, ele não dói mais, é apenas uma cicatriz. Nós ainda não temos a capacidade de esquecer aquilo que fizeram conosco, mas a Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos nossos. É claro que na mente onisciente de Deus, ele se lembra, mas ele não precisa jogar isso na nossa cara. É por isso que ele diz assim: dos seus pecados, fica tranquilo, eu não me lembro mais. A gente gosta de ficar lembrando, mas Deus diz assim: eu não me lembro mais. Ou seja, Deus já liberou perdão. No outro texto, o escritor aos Hebreus diz assim: porque serei misericordioso com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Deus já liberou perdão sobre a nossa vida, irmãos. A única coisa que a gente precisa fazer é tomar posse desse perdão de Deus. Tomar posse disso. Deus já me perdoou em Cristo Jesus. Ele é um Pai perdoador. Um perdão que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um perdão que não acaba nunca. É só Ele que é capaz de fazer isso. Ele não se cansa de liberar perdão. Mas pasmem, há muitos que decidiram não aceitar o perdão de Deus. A gente aqui dentro que decidiu não aceitar o perdão de Deus. Tem gente que fala: pastor, para mim não tem mais jeito não. Quem disse? Quem disse? Deus já liberou o perdão para você. Quando alguém aceita o perdão de Deus, reconhecendo que é um pecador, e que Jesus morreu na cruz para libertá-lo da condenação dos seus pecados, ela consegue liberar perdão para outras pessoas e para ela mesma. Isso acontece automaticamente. Eu aceito o perdão de Deus. Se eu entendi esse perdão de Deus sobre a minha vida, eu vou entender o perdão que eu tenho que liberar para mim mesmo, e eu vou entender o perdão que eu preciso liberar para as outras pessoas. E quando isso acontece, a cura chega pelo poder de Deus. Aceite o perdão de Deus. Ele quer libertar você desse coração que está algemado. Ele quer libertar a sua mente ressentida. Ele quer libertá-lo de sentimentos que estão cristalizados em sua alma nessa noite. E no caminho para superar as mágoas e viver feliz, você vai precisar aceitar o perdão de Deus, dizer para Ele assim: Senhor, eu sei que eu sou um pecador, o pior dos pecadores, eu faço coisas que o Senhor não gosta, eu sei disso, mas eu aceito o seu perdão, eu aceito ser perdoado pelo Senhor. Eu sei que eu não mereço, mas não é uma questão de merecimento.
Eu estou aqui diante do Senhor, dizendo que eu aceito o seu perdão sobre a minha vida. Eu não quero viver debaixo de culpa. Aquele que aceita o perdão de Deus tem os céus abertos sobre a sua vida. Céus abertos. Já viu gente ressentida? Os dias são sempre nublados. Pode fazer céu azul, para o ressentido os dias são sempre nublados. A água está sempre amarga. A comida está sempre ruim. O ônibus está sempre cheio. Pode estar sozinho sentado dentro do ônibus, está sempre cheio. O cheiro de São Gonçalo não é bom, mas vai melhorar. Amém, irmãos? Precisamos fazer diferença nesse tempo. Essa cidade precisa ter o cheiro de Cristo Jesus. Mas o cheiro que os ressentidos sentem todo dia é cheiro ruim. Nunca está bom. Nada está bom para o ressentido. Mas por que a gente às vezes prefere ficar com o coração ressentido? E eu pergunto, para quê? Para que viver? Gente, nós já temos tantos problemas nessa vida. Para que viver com um coração cheio de ressentimento? Algumas Quantas vezes você machucou muita gente à sua volta? Por causa do seu preconceito. Às vezes a gente chega num lugar, olha para um camarada jeitoso assim, igual o pastor Renato, né? Não fui com a cara dele. Não o conheço, não sei quem é, não convivo com ele, mas me fez mal. Irmãos, que luta. E aí a gente trava uma batalha com a gente, que a gente fica magoado com coisa que a gente nem viveu, nem experimentou, mas está magoado, está ressentido. Para que ficar desse jeito, gente? Para quê? Para superar as mágoas e viver feliz, faça as perguntas e responda-as agora. De que eu preciso me perdoar? Se você não conseguir fazer a lista agora, não tem problema. Mas chegando em casa, de que eu preciso me perdoar hoje? Eu preciso me perdoar disso. É um exercício. Segunda pergunta: quem eu preciso perdoar? Que lutem. Pastor, só está acabando com a minha noite. Deus está te dando uma oportunidade para você recomeçar hoje. Deus está dando uma oportunidade para você ter uma nova vida a partir de hoje. A começar a enxergar a vida com os olhos de Deus e não com os olhos. Então a primeira lista que você precisa fazer é essa aí. De que eu preciso me perdoar? Quais são as coisas que eu preciso liberar perdão para mim mesmo? E aí, agora, a quem eu preciso perdoar? Quem deve ser o alvo do meu perdão? E olhe que a lista pode ser grande. Terceira pergunta:
talvez seja mais fácil, porque não precisa de uma ação direta sua com um ser humano, é uma ação sua com Deus. Então, com Deus a gente sempre deixa as coisas para depois também. Deus já me perdoou, não é verdade? Desejo aceitar o perdão de Deus na minha vida com sinceridade. Aí tem a palavra no final, com sinceridade, sincera. Se a gente conseguir responder a essas 3 perguntas, a gente vai conseguir resolver muita coisa na nossa vida. E ao invés de viver triste, amargurado, cara fechada, nós vamos passar a viver uma vida feliz, alegre. Pastor, eu estou há 30 anos, 40 anos, não consigo viver uma vida feliz. Deus está te dando uma oportunidade hoje de ouro, cara. Se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. É difícil o exercício? É. Que exercício difícil? É difícil levantar todo dia cedo para caminhar, para ficar bonito e esbelto como eu tô? É. É difícil ficar comendo pouco? É. Que luta. Mas para ficar com saúde física, eu preciso fazer isso. Não estou me sentindo bem melhor? Estou. Vesti a calça 52, já estou vestindo 46 e ela já está larga. Que a autoestima está lá em cima. Irmãos, quando a gente consegue vencer essas coisas aqui, as coisas que eu preciso me perdoar, as pessoas para quem eu preciso liberar perdão e aceitar o perdão de Deus com sinceridade, a nossa autoestima sai da vala e vai para o céu. Deus está te dando uma oportunidade de ouro nessa noite, de você fazer diferente do que você fez até hoje. Você só vive de cabeça baixa, triste e amargurado porque você quer, porque a palavra de Deus liberta você. As respostas que você der a essas perguntas vão revelar se de verdade você deseja superar os ressentimentos e as mágoas para viver uma vida de completa paz, alegria ou não. Para superar as mágoas e viver feliz, aprenda a perdoar a si mesmo, aprenda a perdoar os outros e aceite o perdão de Deus. Eu quero convidar você para ficar em pé. Nós vamos cantar essa canção. A cura vem do Senhor. Creio que o Senhor é a cura para a minha vida. Eu creio. Mas você precisa tomar o remédio. Tomar o remédio nessa noite significa que você vai fazer uma lista das coisas que você precisa aprender a se perdoar. Você vai fazer uma lista das pessoas para quem você precisa aprender a liberar perdão. E você vai aceitar o perdão de Deus com sinceridade nessa noite, para que Deus limpe o seu coração de todo ressentimento e você possa viver uma vida de completa alegria e felicidade no Senhor.